Em um parque remodelado, acessível e preparado para receber visitantes de todas as idades. Temos orgulho da nossa memória centenária. Seguimos evoluindo com entusiasmo pela inovação. Fabricamos ciência e produzimos saúde porque o nosso legado é o seu futuro. Instituto Butantan, sempre a serviço da vida. Solicito agora que se projete o vídeo da Abrafarma, apoiadora institucional desse simpósio. Você sabe como é a farmácia do futuro? Essa pergunta nos move. Estamos sempre à frente, trazendo inovações que melhoram a saúde dos brasileiros. Muito prazer. Somos a Abrafarma. Nascemos da visão audaciosa de 7 empresários paulistanos, unidos para fortalecer o setor farmacêutico nacional, escrevendo uma história de transformação e cuidado. Nosso propósito é garantir acesso a medicamentos de qualidade e a serviços farmacêuticos essenciais, promovendo o desenvolvimento sustentável do varejo farmacêutico, ampliando a qualidade de vida dos brasileiros. Em nossa jornada, cada conquista é um capítulo de inovação e compromisso com a saúde. Participamos ativamente do processo de implementação dos medicamentos genéricos, democratizando o acesso a tratamentos de qualidade. Lutamos pela isenção dos impostos sobre medicamentos, tornando o cuidado à saúde mais acessível e justo para todos. Conduzimos uma bem-sucedida série de missões técnicas internacionais, realizadas anualmente, possibilitando uma nova visão aos C-Levels das redes associadas acerca do futuro, além de incorporar novidades adotadas fora do Brasil. Expandimos o programa Farmácia Popular, levando medicamentos essenciais a cada vez mais pessoas. Nas prateleiras de nossas farmácias, os medicamentos isentos de prescrição se tornaram aliados diários, facilitando a vida de quem cuida da própria saúde. Como elemento fundamental dessa transformação, a Abrafarma criou o Abrafarma Future Trends, um dos motores de inovação da entidade. O congresso, que rapidamente foi reconhecido como o mais importante congresso do setor farmacêutico brasileiro. Desde então, nossos eventos são o palco principal para a atualização profissional e debate sobre o futuro do varejo farmacêutico, refletindo nosso compromisso com a inovação e a excelência. Com base na Lei 13.021/14, a Abrafarma deu início a um projeto inovador. E assim, nasceu o Programa Assistência Farmacêutica Avançada. As redes associadas assumem o papel de protagonistas na saúde brasileira. Como apoio ao combate à pandemia de Covid-19, mais de 4.500 farmácias associadas ofereceram o serviço de teste rápido à população, realizando mais de 21 milhões de testes. Sim, a farmácia salvou o Brasil. A Abrafarma completou 30 anos e lançou a campanha Movidos pela Saúde, numa série de ações comemorativas, jogando luz no legado e o papel da entidade na evolução do varejo e reafirmando o seu protagonismo na criação da farmácia do futuro. Com a adoção da RDC 786/23, reforçamos o compromisso com as boas práticas farmacêuticas, garantindo que cada serviço prestado seja sinônimo de confiança e qualidade. E ao inovar com a realização de exames nas farmácias,
oferecemos conveniência e rapidez, antecipando o futuro da saúde no presente. Essas conquistas são mais do que marcos, são a materialização de nossa missão. Essa é a nossa marca. Venha conosco nessa bela missão. Juntos, podemos transformar a saúde no Brasil. Abrafarma. Movidos pela saúde. Antes do primeiro choro, antes mesmo dele chegar, você já está dando tudo. Tudo de si para quem é tudo para você. Seu corpo vira abrigo e compartilha tudo, inclusive o DNA. Amar é proteger mesmo antes de nascer. Se vacinar na gravidez é o primeiro presente que só quem gera uma vida pode dar. No mês das mães, dê o presente que protege quem você mais ama. Fale com o obstetra sobre a vacinação materna e as maneiras de prevenção. Bom, vamos dar início ao simpósio de vacinas e vacinação pela saúde universal. E para a abertura oficial, convido o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o acadêmico Dante Alário Júnior. Bom dia a todos presentes e também aqueles que nos acompanham pela telinha, né, online. Eu creio que esse tema, vacinas, ele é extremamente pertinente para o momento que nós atravessamos, onde se discute ainda se é ou não válido e com, lamentavelmente, o aumento de pessoas que estão desconsiderando vacina. Vejam os índices de vacinação e são assustadoramente baixos. Não aqui no Brasil, nós estamos falando do mundo. Então, parabéns ao Lauro, acho que foi o Lauro que escolheu o tema extremamente pertinente. Prezada doutora Ana Maria Chudzinski Tavassi, representante do Dr. Esper Calas, do Instituto Butantan, e anfitrião desse simpósio. Prezado Dr. Éder Gatti Fernandes, diretor do Programa Nacional de Imunizações, em nome do qual saúdo os conferencistas e participantes do simpósio Vacinas e Vacinação pela Saúde Universal. Como presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, sinto-me honrado em dar as boas-vindas a todos os que nos prestigiam presencial e virtualmente neste evento inovador. Hoje é mais um dia memorável para a nossa academia. No ano passado, decidimos estruturar eventos com temáticas de programas da Organização Mundial da Saúde como nossa contribuição para a sociedade brasileira. Assim, em setembro de 2024, tivemos a oportunidade de organizar a conferência denominada Fronteiras das Ciências Farmacêuticas na Saúde e na Longevidade, convergente com o programa da ONU e da OMS, denominado Década 2021-2030 do Envelhecimento Saudável. Neste ano, estamos apresentando o simpósio Vacina e Vacinação pela Saúde Universal, que é a nossa contribuição para somar esforços com a OPAS e a OMS, com o tema do Dia Mundial da Saúde de 2025, que é Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos.
A conferência e este simpósio são partes integrantes das comemorações dos 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, constituída em setembro de 1924 e formalmente fundada em agosto de 1937. Quero, nesse momento, registrar os agradecimentos da Academia à direção do Instituto Butantan, na pessoa do Dr. Esper Calas, pela parceria que nos ofereceu para sediar este simpósio. Quero também registrar os agradecimentos aos apoiadores institucionais Abrafarma e Pfizer, bem como a colaboração da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunização, do Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria Farmacêutica, e da Unifar, a União Farmacêutica, outra centenária instituição do setor, que todos ajudaram na divulgação desse evento. Quero ainda registrar os agradecimentos aos membros mantenedores da academia, Sindusfarma, Grupo EMS, Eurofarma, Ipera, Hipofarma, Abafarma, Abifina, Becton e Dixon, FCE Pharma, Instituto de Ciências Farmacêuticas, Sincamesp, Estevanato Group e Wheaton do Brasil, que contribuem com recursos para o desenvolvimento das atividades educacionais e sociais da academia. Agradeço também à acadêmica emérita professora doutora Maria Inês Santoro, que se prontificou em conduzir as atividades desse simpósio. Finalmente, registro os agradecimentos ao grupo de trabalhos que organizou esse simpósio. E quando eu falo grupo de trabalho, estou falando tanto daqueles que não aparecem, que são sempre os eternos escondidos, né? E que são o suporte para que tudo isso aconteça, mas também agradecer, por ordem alfabética, a Ana Cláudia Miranda, Ana Marisa Sudzinski Tavassi, Daniel Rossi de Campos, Marco Antônio Stefano, Nelson de Franco Júnior e meu caro professor Lauro Domingues Moreto, que coordena esse simpósio. Com estes registros, declaro abertos os trabalhos do simpósio Vacina e Vacinações. Tenham uma excelente participação e aproveitem. Obrigado. Eu gostaria agora de passar algumas informações e orientação aos conferencistas e participantes presenciais e os virtuais do simpósio que estão na plataforma Zoom. Esse simpósio está programado para ser realizado no período das 9 às 13 horas, com 6 apresentações de 30 minutos cada e, no final, um breve resumo do evento. Para melhor aproveitamento do tempo disponível, decidimos ler apenas o currículo resumido de cada conferencista. Cada um poderá, ao se apresentar, fazer acréscimos de suas atividades curriculares principais. Não haverá sessão de perguntas e respostas. Os interessados em fazer perguntas aos conferencistas poderão fazê-las durante o coffee break ou ao término do evento. As conferências são de 30 minutos, como eu anunciei, e quando faltarem 5 minutos para o término desses 30 minutos, eu avisarei ao conferencista. Eu quero anunciar, então, a primeira conferência do dia, que é a conferência do professor Gonçalo Vecina Neto. O tema de sua conferência é Vacina e Vacinação
no contexto do Dia Mundial da Saúde de 2025. O professor Gonçalo Vecina Neto é médico sanitarista formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, é mestre em Gestão de Serviços de Saúde pela Escola de Administração de Empresas São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, foi o primeiro presidente da Anvisa, foi secretário municipal de saúde do município de São Paulo no período 2003-2004, exerceu o cargo de CEO do Hospital Sírio-Libanês durante 10 anos. É professor da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1988 e docente do Programa de Mestrado Profissional da Escola de Administração de Empresas São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor Vecina, por favor, inicie a sua apresentação. Aqui, mãos livres. Bom dia a todos e todas, bom dia também a quem nos assiste à distância. Agradeço as palavras que me apresentaram aqui. E agradeço o convite também da Academia Nacional Farmacêutica, né? De Ciências Farmacêuticas, o Dr. Dante, o Lauro, a Esper aqui do Instituto Butantan, aqui no caso o Esper representado pela Ana, né? Mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês, não tenho nada a acrescentar ao meu currículo, né? Exceto o fato de que o meu currículo é tudo que eu já fui, eu já não sou mais nada daquilo, hoje a única coisa que eu faço é dar umas aulinhas na Faculdade de Saúde Pública e na Fundação Getúlio Vargas, né, que eu gosto muito. E gosto também de ter essa oportunidade de chacoalhar a água, né? Eu acho que a gente, com muita frequência, se pergunta sobre a importância de eventos como este. Eu acho que eventos como esse são fundamentais para que o conhecimento circule, né? A gente tem que, principalmente nestes tempos de negação da ciência, nós vivemos bem recentemente aí, e não podemos esquecer. Por isso temos que lembrar, né? Eu não quero lembrar para crucificar ninguém. Eu quero lembrar para que a gente aprenda o que a gente não deve fazer, né? O que aconteceu com a ciência no Brasil, que foi sufocada, porque a universidade, para um determinado grupo de pessoas neste país, passou a ser um lugar onde os maconheiros se encontram. E a minha vida é uma vida universitária, e eu nunca fumei maconha, né? Então, e não tenho nada contra quem fuma. Acho ótimo que as pessoas... Porque eu fumei cigarros 35 anos, né? E eu acho que isso não depõe, né? Principalmente porque eu parei. Há tempo, né? Mas então eu acho que o que aconteceu nesses anos recentes de negação da ciência, nós não podemos aceitar nunca mais. O que está acontecendo nos Estados Unidos, onde um presidente daquela que era considerada a maior democracia do mundo, tenta abafar a universidade mais velha dos Estados Unidos, que é Harvard, que tem o maior número de prêmios Nobel daquele país, que é o país que tem maior número de prêmios Nobel na história. Ou seja, aplastar a universidade, aplastar o local em que o conhecimento é criado é terrível. Mas nós temos que aprender isso, porque isso está acontecendo com o nosso voto. Nós votamos nesses caras. Não dá para dizer não fui eu. Numa democracia, o que um faz é aquilo que todos permitem que seja feito. É da regra. Não é uma boa regra, mas é assim que acontece. A produção acadêmica, a imensa maioria da produção acadêmica vai para o lixo. É assim que acontece. E é assim que deve acontecer. É dos erros que sobram os acertos, que são poucos.
Então, a construção daquilo que é o conhecimento que fica na ponta da pirâmide do desenvolvimento, do crescimento, da vida melhor, é fundamental. Mas nós temos que aceitar esse processo que erra mais do que acerta, que é o processo de construção do conhecimento. Então, este tipo de evento é um evento onde nós estamos trocando coisas, né? Na minha vida como gestor, uma questão que a gente sempre levanta é o número de reuniões que existem. O número de reuniões é a única maneira que nós temos de horizontalizar conhecimentos. Nós temos que conseguir levar conhecimentos para mais grupos dentro da organização. E isso se faz através de encontros, né? Continuará sendo feito predominantemente a partir de encontros, embora tenhamos, vamos ter, já temos a contribuição da inteligência artificial. É importante essa contribuição da tecnologia que está nascendo e com a qual nós estamos ainda aprendendo a trabalhar. De qualquer forma, acho que esse é um momento importante. Sobre a importância no futuro das vacinas, eu tenho mais 5 concorrentes que vão falar. Eu quero falar do passado, porque eu acho que também é importante a gente conseguir entender como nós conseguimos chegar aqui, né? Quando lá por volta de 1805, o Visconde de Barbacena trouxe no braço de um negro escravizado a vacina da varíola. E nós começamos a ter a possibilidade de ter a vacina da varíola. Naquele momento, nós não produzíamos a vacina, a gente tinha uma forma de escarificação que pegava de um sujeito que tinha tido varíola ou estava, naquele momento, com a escarificação feita, e aí o Visconde atravessou o Atlântico aí num naviozinho com um negro escravizado e trouxe a primeira dose de vacina. E muito pouca gente teve coragem de tomar de fazer a escarificação e se livrar de uma doença de altíssima letalidade, como era o caso da varíola, né? São decisões importantes que foram tomadas, né? Sem nenhum conhecimento que desse apoio a isso. A própria forma que o Jenner é um criminoso no estrito senso, né? Quer dizer, o Jenner ficou observando como é que as mulheres ordenhavam as vacas e, eventualmente, ele achou que elas se protegiam da varíola porque pegavam uma doença intermediária que ele não sabia qual era, mas pegavam uma doença intermediária, né? Estamos lembrando que naquele momento não se sabia o que era qualquer tipo de micro-organismo, quanto mais um vírus, né? E ele, observando aquilo, resolveu fazer uma experiência com um filho de uma das ordenhadoras. Uma experiência que não passaria nem perto de um conselho de ética atual, né? E ele submeteu a criança àquele treco, a criança sobreviveu e depois ele passou, ele fez a inoculação na criança e depois ele inoculou varíola na criança, né? E a criança se livrou da doença. Ou seja, a vacinação começou desse jeito, né? Mas tiveram muitas decisões muito importantes na história, né? Eu vejo, por exemplo, a decisão que foi tomada aqui no Brasil no final da década de 50, início da década de 60, de não usar a vacina Salk e usar a vacina Sabin. A vacina Salk era, naquele momento, o estado do conhecimento. A vacina Sabin era próximo de uma promessa, né? Mas nós não tínhamos dinheiro para vacinar a Salk, né? Só recentemente nós incorporamos a Salk. Nós tínhamos possibilidade de utilizar a Sabin e utilizamos a Sabin. Foi um exemplo mundial, essas coisas que o Brasil faz que dão certo, né? E deu muito certo a Sabin. Nós conseguimos erradicar a poliomielite com uma vacina que de vacina não tem muito, não, nesse sentido que nós utilizamos de vacina, né? Na verdade, ela diminui a circulação do vírus selvagem através da ocupação das nossas estrias do trato intestinal. Então, é
um conceito que naquele momento foi muito difícil. O nascimento do conceito de imunização de rebanho também, que foi uma coisa importante que nós aprendemos. Enfim, a história da vacinação é muito importante. Sempre lembramos da revolta da vacina aqui com o nosso Oswaldo Cruz. Na verdade, nós temos que reconsiderar a revolta da vacina. É verdade que o Oswaldo Cruz ele militarizou um pouco a saúde pública, né? Mas nós temos que ter a noção de que, naquele momento, o que estava acontecendo, junto com a tentativa de diminuir a importância das doenças de doenças infectocontagiosas, que aí, naquele momento, nós tínhamos um monte de doenças convivendo, né? Era a peste bubônica, era a malária, era a febre amarela, era a varíola, enfim, a população estava submetida a uma pressão sanitária imensa, né? Lembrando que, naquele tempo, a nossa expectativa de vida ao nascer era 40 anos, né? Então, nesse momento, também o prefeito Pereira Passo, junto com o presidente, ele resolve fazer uma reforma física na cidade do Rio de Janeiro. E o que era essa reforma física na cidade do Rio de Janeiro? Abrir as grandes avenidas, que hoje é a Avenida Rio Branco, a forma moderna da cidade, que eles tentaram copiar das capitais europeias. Isso significava tirar o povo pobre que morava naqueles bairros e expulsar o povo pobre para onde o povo pobre foi e estão lá até hoje, que são os morros, as favelas nos morros do Rio de Janeiro. Essa expulsão gerou uma sensação de que eles estavam sendo muito maltratados, e esse é o motor principal da revolta da vacina. A vacina foi uma gota d'água nesse copo cheio de sofrimento que aquela população do Rio de Janeiro tinha naquele momento, né? Mas o Oswaldo Cruz passou para a história como responsável pela revolta da vacina, né? Isso lentamente foi recuperado. Hoje nós temos bastante recuperada essa ideia da importância do Oswaldo Cruz. Mas, além disso, a saúde pública no início do século XX não era isso que nós pensamos hoje que é saúde pública, né? Eu gosto de lembrar sempre nas minhas falas, quando eu tento recuperar a importância da saúde pública nos dias de hoje, que a saúde pública, no início do século XX, era a polícia sanitária. Não era saúde pública, porque não existia conhecimento suficiente. Já existia vacina, mas não existia conhecimento suficiente para a gente aplicar sobre a saúde, para criar barreiras à progressão da doença, como são as vacinas. As vacinas são uma forma de proteção da saúde, né? É uma barreira à instalação da doença. Só que, naquele momento, nós não tínhamos conhecimento suficiente para isso. E a polícia sanitária, o que era? As grandes doenças que preocupavam a humanidade naquele momento eram a loucura. Como é que se tratava a loucura? Com o juquiri, né? Os loucos, pobres de preferência, eles eram internados para sempre nos manicômios. E era assim que se tratava a loucura. Todas as cidades grandes do país têm a história de um manicômio por trás, onde as pessoas pobres eram isoladas. Os ricos conseguiam se safar desta história, né? A hanseníase, historicamente tratada com isolamento. Aqui no Brasil, idem, né? Eu fui coordenador da assistência hospitalar do estado de São Paulo e convivi com os nossos leprosários, grandes leprosários. O maior leprosário brasileiro ficava aqui em Guarulhos, tinha 6.000 pessoas vivendo dentro daquele lugar, fechadas, né? Não podiam sair daquele espaço. Era terrível a forma de tratar a hanseníase. As pessoas perdiam direito à vida na comunidade, sendo pessoas que tinham uma doença infecciosa de baixa infectividade e que hoje convivem todos, né? E já tinha tratamento. Quando eu fui coordenador da assistência hospitalar do Estado de São Paulo, em 84, já tínhamos tratamento para hanseníase, mas o tratamento, a forma de tratar continuava sendo
o isolamento nos leprosários, né? E a tuberculose, historicamente, também, ela era tratada com asilamento. O asilamento, né? Temos histórias fantásticas, como a Montanha Mágica, que conta a história de Davos, na Suíça, que era um local onde os pacientes com tuberculose iam se tratar, né? Hoje virou local dos ricos irem se reunir, contar a história de como os pobres sofrem na vida. Mas, de qualquer forma, essas três doenças eram tratadas com asilamento, né? E nós tratávamos... Agora, o asilamento era compulsório, por isso a polícia sanitária. Até 1930, a função saúde no Estado brasileiro ficava no Ministério da Justiça. Não tinha o Ministério da Saúde. Tinha o Ministério da Justiça, porque era a polícia sanitária. Isto não é uma decisão brasileira. Isso foi, no mundo inteiro, nós temos essa configuração. Jorge Rosen, que é um grande historiador da saúde pública, tem um livro muito interessante, que eu recomendo, né? Da Polícia Médica à Medicina Social. Como é que foi essa evolução da assistência à saúde, num tempo em que a assistência à saúde era vamos isolar essas pessoas que atrapalham a desenvolvimento da sociedade. Lembrando também que a polícia sanitária era uma parte desse equipamento. A outra parte do equipamento eram os hospitais. Para que serviam os hospitais? Para os pobres morrerem, né? Não atrapalhando o trânsito, como disse o poeta, né? Então, eles eram internados. No mundo inteiro era assim, né? Grandes hospitais, volta e meia na literatura você se encontra lá com o Hospitalier em Paris, que chegou a ter 5.000 pacientes internados. Eu não digo 5.000 camas, porque as camas eram coletivas. Então, as pessoas eram internadas e ficavam em camas coletivas, quando muito separados por sexo, quando muito, nem sempre isso era possível, né? Mas era a forma do pobre morrer, para não atrapalhar a família, para não atrapalhar o trânsito, ele era internado até, ou sarava e voltava, ou morria e estamos conversados. Essa era a história. Os hospitais, da forma como nós conhecemos hoje, eles começam a aparecer no final do século XIX, início do século XX. Mas demora bastante para ter tecnologia, para se começar a fazer o que hoje nós observamos que os hospitais fazem. Então, é importante a gente recuperar essa ideia de que a saúde pública passou num processo de evolução. Esta instituição, o Butantan, é uma instituição centenária, que nasce no final do século XIX, assim como também a Fiocruz, que são as duas instituições que trabalham nesse campo da vacina, embora tenhamos outras instituições. Outra instituição centenária muito frequentemente esquecida é a Fundação Ataúfo de Paiva, que até hoje produz não, já parou de produzir há um bom tempo, mas produzia o nosso BCG, né? E está fechada. Por que ela está fechada? Há uns 15, 20 anos, né? Pela mesma razão que muitas das vacinas que o Instituto Butantan produzia, deixou de produzir também, né? Falta de uma política pública que permita a atualização tecnológica dessas instituições. Por isso fechou a Fundação Ataúfo de Paiva, no Rio de Janeiro. Provavelmente nos próximos meses, eu espero, nós vamos ouvir que a Fundação Oswaldo Cruz está assumindo a Fundação Ataúfo de Paiva e nós voltaremos a produzir a BCG e outros produtos de uma forma tecnologicamente mais adequada ao conhecimento que nós temos hoje, né? O Instituto Vital Brasil também, que de certa forma desapareceu, o Tecpar no Paraná, que hoje praticamente tem muito pouca atividade na área da produção de vacinas, a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, que também teve uma participação mais importante na produção de vacinas, hoje praticamente nada, né? Embora tenhamos em Minas Gerais uma instituição na Universidade Federal de Minas Gerais que desenvolve vacinas, tem inclusive uma vacina para a Covid,
entrando em fase 3, né? Nós continuamos tendo problemas com a Covid, é sempre bom a gente lembrar. A Covid veio e continua, né? Continuamos tendo casos, continuamos tendo óbitos por causa da Covid. E óbitos estes que estão em cima das pessoas mais frágeis dentro da sociedade. De qualquer forma, nós tivemos uma evolução importante durante o século passado na produção de vacinas. Mas o que eu queria, entre outras coisas, recuperar aqui, essa é uma das coisas que eu quero recuperar, existem outras mais importantes que eu vou recuperar mais à frente, era lembrar que a criação dessas instituições, o crescimento das instituições como o Butantan e como a Fundação Oswaldo Cruz, se deu meio na marra. O que é meio na marra? Se deu pela vontade de pessoas que resolveram criar alguma coisa diferente, né? Aqui no Butantan, o Butantan não estaria onde está, se não fosse a disposição fantástica do professor Isaías Rao. Tinha um monte de gente junto com ele? Tinha um monte de gente junto com ele que mereceria ser lembrada também. Mas foi Isaías que reformulou o Instituto depois que ele conseguiu voltar do exílio, né? Porque o Isaías foi uma das pessoas que foi exilada, junto com outros brasileiros muito importantes. Alguns não voltaram, né? Mas outros voltaram. Isaías voltou, né? Isaías era acusado de ser comunista pela ditadura de 64. Isaías nunca foi perto de comunista. Era uma pessoa fantástica, o velhinho, mas nunca foi comunista. Agora, e amigos comunistas, isso sim, é verdade, né? Muitos amigos comunistas, muito bons também. E ele voltou, e voltou aqui para o Butantã por um conjunto de sonhos. Isaías era um sonhador. E uma das coisas que ele fez lá no final do governo Montoro foi pegar um monte de lixo de uma empresa que tinha aqui no Brasil chamada Sintec, que era uma empresa privada que fazia vacinas e que, dadas as transformações dos projetos da tecnologia, a Sintec parou de fabricar vacinas e o equipamento dela ela entregou de graça para a Secretaria da Saúde do Estado. E a secretaria conversou com Isaías, você quer que esse material? E o Isaías trouxe para cá e começou a mexer na água do Butantã e deu um resultado muito importante. Foi um renascimento do Instituto Butantã. Esse renascimento também, porque é um renascimento que acontece a partir de 1986, dentro do processo de redemocratização do Brasil. A Fiocruz, que também teve o massacre de Manguinhos. O massacre de Manguinhos foi um monte de cientistas que foram mandados embora de Manguinhos, gente que produzia intelectualmente e principalmente nessa área de vacinas e imunobiológicos. Todo esse pessoal foi colocado para fora. Do massacre de Manguinhos, a maior das pessoas que não tem cabelo branco aqui nem sabia que existiu, né? Assim como o massacre aqui da USP também aconteceu, né? Então, nós não podemos esquecer disso, porque senão volta, sabe? E essa volta que nós temos que evitar. E nós tivemos muito próximos de uma situação como essas, agora recentemente, em 2015. Em 2015, nós tivemos um golpe contra a presidente Dilma Rousseff, né? Durante esse golpe, assumiu o governo o vice-presidente Michel Temer. E uma das decisões importantes, e esta é uma das coisas que eu queria lembrar aqui hoje, uma das decisões importantes que foram tomadas foi: mais importante do que a saúde pública é a saúde financeira. Primeiro, nós temos que garantir que o Estado não gaste mais. Eu concordo que o Estado não deve gastar, mas isso deve ter limites, né? Se nós quisermos ter uma taxa de inflação de 2%, nós conseguimos ter. A gente tem que ter uma taxa de juros de 20%. Você paralisa o país e a gente consegue ter uma taxa de inflação baixinha, né? Se isso é bom para a economia, é fantástico, mas isso não é bom para a saúde pública. E o que aconteceu em 2015 foi dizer, esqueça a saúde pública. O nosso negócio é a saúde financeira. E aí se editou a emenda constitucional 95.
A emenda constitucional 95 anulou todas as outras emendas constitucionais que diziam que existe um gasto mínimo a ser feito com saúde e educação. O gasto mínimo com saúde e educação, a partir de 2015, foi esquecido. Esse gasto foi, esse comando constitucional foi esquecido. E o que aconteceu como primeira condição? Aquilo que em 1975 tinha sido o PNI, em 1975, nós começamos a experiência de vacinação brasileira em massa em 1973. Aí passamos pela epidemia, passamos raspando pela epidemia de meningite, que foi terrível, né? Eu fiz meu curso eu me formei em 1977 e meu estágio em moléstias infecciosas foi no Emílio Ribas. Eu vi a epidemia de meningite em São Paulo. Eu vi o Emílio Ribas, que é um hospital de 350 leitos, com 4.000 pacientes internados. Todos os corredores com maca, né? Não tinha mais onde pôr gente. E aí não teve jeito. A ditadura de 64 teve que aceitar que podia internar pacientes de meningite em outros hospitais que não o único hospital de moléstias infecciosas do estado de São Paulo. E aí começamos a internar em outros estados. Agora, a epidemia de meningite se resolveu com a vacinação. E a vacinação foi uma decisão importante da saúde pública em 1975. E nós conseguimos caminhar com um projeto que nenhum país civilizado fez. Os países civilizados vacinam dentro do processo de puericultura, de atenção normal à criança. Nós criamos um processo de vacinação chamado de processo de vacinação campanhista. O que é uma campanha? É um projeto de chamamento da sociedade para, em um determinado momento, fazer o Dia Nacional de Vacinação. Esse Dia Nacional de Vacinação está aí, DNV, é só pegar a história e vão ver lá o Dia Nacional de Vacinação. Então, nós começamos a fazer vacinação através de campanhas de saúde pública, com uma rede que foi crescendo. Hoje é uma rede fantástica, são mais de 50.000 unidades básicas de saúde espalhadas pelo Brasil inteiro, com suas respectivas salas de vacinação, em melhor ou pior estado, com a sua geladeira específica ou não, para armazenar vacinas, e com um técnico de enfermagem sob assistência de uma enfermeira para operar essa atividade. Deu muito certo no Brasil. Só que é o modelo campanhista, depende de campanha. Qual é a primeira coisa que em 2016 o Ministério da Saúde, muito mal conduzido pelas escolhas feitas pelo presidente Temer, muito mal conduzido, o que foi a primeira coisa que eles resolveram economizar quando o orçamento arrochou? Nas campanhas. Qual foi a consequência de não realizar campanhas? Nós não chamamos as pessoas para se vacinar. Então, a cobertura vacinal, que era de 95%, cai nesses anos que vão de 2016 até 2023, cai para menos de 60%. Não, não somos negativistas em relação à vacina, né? Tem meia dúzia de homeopatas, de pessoas que acreditam na homeopatia, e outras escolas filosóficas, né? A antroposofia, uma delas, que acha que para proteger e crescer tem que ter doença, né? É, é, até tem alguma causa histórica disso, né? Eu me lembro, eu tive muitas dessas doenças, porque naqueles tempos não tinha essa vacinação contra sarampo, cachumba, etc. E aí minha mãe, quando sabia que tinha alguém com sarampo, me levava na casa, vai lá para pegar sarampo, né? Que é melhor pegar logo do que deixar para pegar mais tarde, né? E era assim, né? Eu nasci em casa, meus irmãos nasceram em casa, nós três nascemos. O meu irmão mais novo nasceu em 1961, nasceu em casa na mão de uma parteira, coisa que hoje 100% dos partos brasileiros são partos hospitalares, né? Então, essa questão da vacinação
é fundamental que tenha campanha, enquanto a gente não resolver que a gente tem que mudar o modelo de campanhista para o modelo da saúde pública tradicional, que é a puericultura. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente lembrar o que aconteceu no governo Temer, porque é dessas coisas que nós não podemos esquecer, né? E, às vezes, dada a confusão que nós tivemos durante o período da pandemia e do pandemônio, a gente esquece do momento exato anterior. Nós não podemos esquecer do momento. Nós estamos, neste momento, discutindo que em 2027 os pisos da saúde e educação não permitirão que o Brasil sobreviva financeiramente. É, é importante que a gente saiba disso, porque ano que vem tem eleições. Nós vamos ter que votar em gente que vai tomar a decisão do que é que vai cortar na saúde e educação para que a saúde financeira sobreviva, né? Eu não tenho nada contra a saúde financeira. Eu só acho que nós temos que resolver como é que nós vamos partilhar os recursos dentro do país. De qualquer forma, eu acho que o Brasil conseguiu sobreviver às transformações do final dos anos 2000, do século passado, ao processo de globalização, às transformações imensas que aconteceram na área da vigilância sanitária. E não foi por causa da Anvisa, foi porque aconteceu da evolução, né? O que era, como é que a gente fazia soro fisiológico no Brasil? Com água desmineralizada. Não tinha não tinha água bidestilada, não tinha osmose reversa, era água desmineralizada. Como é que se fazia esterilização do soro? Punha numa banheira com água, aquecia a água perto de 100 graus e deixava 1 hora o soro com o recipiente aberto. Depois que passava 1 hora, fechava o soro. Era assim. Como é que foi? Eu me lembro do professor Isaías reclamando das regras da Anvisa para ter água de qualidade farmacêutica, água da farmacopeia americana. Como é que era a água da farmácia? Tinha que fazer a desmineralização, tinha que passar pela destilação, pela osmose reversa, tinha que elevar 80 graus e tinha que circular continuamente num encanamento de aço inox sem emendas. O professor quase ficou louco com esse conjunto de regras, né? Imagina, né? Mas ele aceitou e ele construiu a nova condição. Foi um dos responsáveis pela construção da nova condição do sistema de água para a produção de vacinas do Butantan, né? O advento da questão da certificação de plantas, das boas práticas de fabricação, tudo isso foi uma revolução tecnológica muito importante e que tivemos que passar por elas. Consequência de algumas dessas coisas, que foi que algumas vacinas deixaram de ser produzidas. Elas não evoluíram e as plantas industriais também não evoluíram. Então, essa transformação, ela não conseguiu se encontrar com a vontade política. Esta é a forma pela qual eu quero terminar a minha fala. A vontade política, a vontade do Estado brasileiro de ter um conjunto de instituições como a Fundação Oswaldo Cruz e como o Butantan, que tenham condição de funcionar. Tanto a Fundação Oswaldo Cruz quanto o Instituto Butantan conseguem fazer as entregas que estão fazendo porque tem a Fundação Butantan e a Fiotec na Fundação Oswaldo Cruz, que apoiam e dão condição administrativa desse negócio funcionar num estado tão disfuncional quanto é o Estado brasileiro. Mas nós não sabemos disso. Então, e nós precisamos de políticas públicas que apoiem as nossas instituições de pesquisa e as nossas instituições voltadas para produzir coisas, sem as quais o Brasil não sobrevive. Veja, Butantan e Fiocruz foram responsáveis por produzir algo em torno de 350 milhões de doses das vacinas que foram usadas durante a Covid. Não fossem essas doses, nós não teríamos encontrado, no tempo que encontramos, no mercado fornecimentos capazes de reduzir o impacto da pandemia que nós vivemos. Tivemos 700 mil mortes. O Brasil, 10º país em população, teve a 3ª maior número de mortes do mundo. Alguma coisa nós fizemos de muito errado, mas temos que aprender o que fizemos errado e acertar.
Uma das coisas que nós fizemos errado foi essa capacidade de produção. Quem decidiu produzir a vacina da Covid aqui no Butantan foi o Butantan. O Dimas fez isso, né? Quem que decidiu fazer isso lá na Fiocruz foi a Anísia. A Anísia fez isso. Não foi o governo federal, não foi o Ministério da Saúde, naquele momento dominado por militares. Não. Foram instituições que resolveram correr um risco institucional imenso e conseguiram produzir vacina e diminuir o impacto da pandemia. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter o Estado, o Ministério da Saúde, responsabilizado por garantir que o Brasil tenha condição de ter autonomia na produção, entre outras coisas, de vacinas. E acho que estamos no bom caminho, o Butantan está no bom caminho, e agora entrando também nesse novo campo, o campo do futuro, que é o campo da terapia celular. Tanto o Butantan quanto a Fiocruz estão metidos nessa questão das CAR-T-cells, que são o futuro, e que nós temos que estar lá. Muito obrigado. Bom, agradecemos e parabenizamos o professor Vecina em palestra tão interessante. Eu agora convido o doutor Esper Calas, que vai proferir a conferência intitulada Ciência e Tecnologia, Inovações Recentes no Desenvolvimento de Vacinas. Eu quero lembrar ao professor que a conferência será de 30 minutos, eu aviso quando faltarem 5. O Dr. Esper Jorge Calas é médico formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá em 1988, fez residência em infectologia no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, tendo realizado o mestrado na Universidade Federal de São Paulo. E em sua dissertação, analisou os fatores de risco para a infecção do HIV na Casa de Detenção de São Paulo. Em 1999, concluiu o doutorado pela Unifesp, com orientação de um professor da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, pesquisando a produção antígeno específica de citocinas pelos linfócitos T, após infecção e vacinação. É professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, desde 2009. Durante a pandemia de Covid-19, atuou na linha de frente do atendimento clínico e foi um dos integrantes do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, organização que monitorava e coordenava as ações contra a propagação do SARS-CoV-2. Participou como investigador principal de diversos ensaios clínicos, como o da vacina da dengue e a fase 3 da Coronavac. Entre suas linhas de pesquisa estão o tratamento da infecção pelo HIV, vacinas, estudo dos efeitos do ciclo celular sobre a variação genética do HIV-1, imunologia em doenças infecciosas, relação hospedeiro-parasita e imunologia clínica. Doutor Esper, por favor, faça a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu sei que não fui eu que escrevi isso daqui, viu? Mas eu deixei de ser cientista agora, virei só burocrata aqui do Butantan. De qualquer maneira, é uma satisfação enorme estar aqui. Obrigado, Maria Inês, pela introdução. E nesse evento que é de enorme sucesso da Academia de Ciências Farmacêuticas aqui no Brasil. O Butantan também é a casa da academia. Sintam-se à vontade, é um prazer recebê-los sempre aqui, tê-los conosco. Queria saudar todos os presentes, dar as boas-vindas ao Instituto. Achem um tempinho para quem é de fora visitar o nosso parque. É uma satisfação recebê-los lá e conhecer o que uma instituição pública vem tentando fazer aqui no estado de São Paulo. Aliás, falar depois do Gonzalo é muito bom, porque eu venho de alma lavada aqui depois dele dividir algumas das diversos pensamentos que a gente compartilha. E assim, eu sou o diretor do Instituto Butantan, mas o que eu
tem como missão é defender a instituição pública brasileira, instituição estadual do Estado de São Paulo. Lembrar todo mundo que aqui no Brasil, praticamente 100% das vacinas são feitas por instituições públicas, produzidas aqui no Brasil, são instituições públicas, Fiocruz, Butantan. Cheguei atrasado, peço desculpas, mas eu estava voltando da Assembleia Nacional, Assembleia Mundial da OMS, Assembleia Geral da OMS, que foi em Genebra, estava lá justamente com os amigos da Fiocruz, representando o Brasil junto à delegação brasileira. E a intenção é justamente essa, a gente continuar aqui no Instituto Butantan, o que depender da gente aqui, investindo para fortalecer esse parque tecnológico nas instituições públicas brasileiras, melhorar o posicionamento na negociação para trazer novos produtos e defender o SUS. É isso que a gente quer. E vamos continuar fazendo, a gente não vai cansar nessa missão, vamos continuar fazendo isso dia após dia. Eu saudar todo mundo do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, que trabalham constantemente conosco. Um prazer tê-los aqui. Eu gosto de sempre lembrar eles de que nós trabalhamos sempre por um bem comum, que é justamente essa defesa do Sistema Único de Saúde. Saudar também os colegas de agências regulatórias que participam desse processo, que no Brasil, infelizmente, ainda é bastante penoso por tudo que a gente tem que passar juntos, e os nossos parceiros da indústria farmacêutica que estão aqui presentes também, que trabalham para a gente incorporar essas tecnologias no complexo industrial de saúde brasileiro. Eu preparei uma aula que talvez seja um pouco longa, mas eu vou tentar ficar dentro do tempo, prometo, geralmente eu consigo, que é fazer uma revisão sobre as estratégias de vacina e falar um pouquinho das coisas que a gente está fazendo aqui no Instituto Butantan. Lembrar que estratégias para a produção de vacinas passa por uma gama de novas tecnologias. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas durante a apresentação vou falar, mas que, curiosamente, partiu de tecnologias relativamente antigas para um número de novas plataformas que estão ganhando cada vez mais força. Só para fazer uma revisão, essas tecnologias floresceram principalmente no combate à pandemia de HIV/AIDS, que se imaginava que poderíamos ter uma vacina, infelizmente não deu certo, eu acho que a gente não vai conseguir uma vacina para HIV com as tecnologias que temos hoje, a menos que tenham outra grande evolução ou revolução dentro do conhecimento, mas foram se abrindo várias portas e muitas delas se beneficiaram desses conhecimentos para impulsionar o que a gente viu na pandemia de Covid-19. Essas estratégias de vacinas passa pela vacina atenuada, tradicional que a gente conhece. Salientar aqui, vou tentar dar exemplo só do Butantan, tá? Da vacina de dengue do Butantan, vacina 4 vírus atenuados dentro da mesma constituição. A segunda estratégia é a vacina inativada, a gente pega o vírus inteiro e inativa ele para imunização. Outro exemplo aqui do Butantan é a vacina do vírus da raiva, vacina de influenza também que a gente faz. Obrigado. Que a gente faz aqui no Instituto. Esse ano a gente entregou, né, Éder, 70 milhões de doses para o Ministério da Saúde fazer essa campanha que está em curso. Quem não vacinou, por favor, vacina do Butantan trivalente, uma maravilha. Vacinas semelhantes a vírus. O exemplo que a gente tem aqui no Instituto é a HPV. Nós temos a vacina quadrivalente. São partículas que têm uma estrutura não completa, porque não tem o material genético do vírus incorporado, mas conseguem representar bem os antígenos. É uma plataforma formidável que tem dado ótimos resultados, e a vacina de HPV especificamente está conseguindo controlar câncer de colo cervical em mulheres em vários lugares do mundo. A Austrália já anunciou uma tendência com plano de erradicação, a Escócia também. A gente tem a vacina quadrivalente oferecida aqui para o SUS. Nessa oportunidade que eu tive lá conversando com o ministro e com o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, Alexandre Padilha e Jarbas Barbosa,
avançando um debate inicial para a gente incorporar aqui no Brasil a nona valente, e isso tem, inclusive, a participação dos nossos colegas da Merck num apoio nessa iniciativa para a gente conseguir trazer para o Brasil, já que isso também é um desejo de toda a região da Organização Pan-Americana de Saúde fazer um movimento semelhante. Então, a gente está levando essa discussão para frente e a gente tem discutido muito com os colegas do PNI também esse assunto, para encontrar os meios para, quem sabe, a gente conseguir esse objetivo. As vacinas com vetores utilizam um cavalo de Troia, ou seja, um outro vírus que você incorpora material antigênico no genoma desse vírus ou dessa bactéria que vai levar a informação. Aqui o exemplo principal é a vacina contra a Covid-19, que foi desenvolvida pela AstraZeneca, trazida aqui para o Brasil através da Fiocruz, que utiliza um adenovírus de chimpanzé para imunização. Essa vacina foi utilizada muito no Brasil durante a pandemia de Covid-19. E encerrando com a vacina de RNA, nós tínhamos vacina de DNA que tentou vários caminhos, mas infelizmente a imunogenicidade chegou longe do que a gente gostaria, então ela foi aos poucos sendo trocada por outras plataformas, mas a de vacina de RNA mensageiro especificamente ganhou grande destaque durante a Covid-19 e acabou resultando na premiação de Drew Weissman e Catherine Caricó no Prêmio Nobel de Medicina, né, pelas suas descobertas e contribuições. A gente conseguiu ver vacinas, tanto de vírus inativado, que foi a Coronavac, exemplo, vacina de vetores virais, que foi a adenovírus de chimpanzé e adenovírus da Johnson Johnson, e vacinas de RNA, que foi a BioNTech, Pfizer e Moderna, ganharem de pesquisa em laboratório até o uso em clínica em 1 ano. Quer dizer, foi um negócio extraordinário. Isso me faz também imaginar que os nossos processos de desenvolvimento e regulatórios podem ser mais rápidos do que a gente tem hoje. O que a gente viu foi a capacidade que esses níveis todos de avaliação e de desenvolvimento de processos e de estudos clínicos trilharam um caminho muito, muito rápido. Depois que acabou não, né? Mas depois que a pandemia entrou numa fase de calmaria e agora a gente saiu da emergência, a minha expectativa é que a gente saísse num ambiente melhor do que a gente tinha antes, mas infelizmente acabou voltando ao que era. E a gente precisa fazer mergulhar um pouco mais nessa história, especialmente aqui no Brasil, porque nós conseguimos dar um exemplo. A gente saiu desde prancheta até aprovação na Anvisa de produtos que foram produtos licenciados aqui para enfrentamento da pandemia num período muito curto. Então, a inteligência, os mecanismos estão aqui presentes. Eu acho que ainda falta a gente fazer essa revisão. É que a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, não dá conta de fazer tudo que a gente gostaria, mas eu acho que cabe a gente fazer essa reflexão e melhorar um pouco esses processos aqui no Brasil. Mas por que eu fiz isso? Estava falando de vacina de RNA, então você parte de um plasmídio, aí você transcreve esse plasmídio num sistema de fermentação para RNA mensageiro. Na verdade, não é fermentação, é um sistema químico de transcrição usando enzimas, soluções tampão e nucleotídeos, que são matérias-primas essenciais. Aí a gente faz o RNA mensageiro ser encapsulado em nanopartículas lipídicas e depois, com isso, a gente tem o IFA pronto, que vai ser distribuído em frascos, trazido à devida temperatura, que é um problema de vacinas de RNA ainda, que precisa ser melhorado para ser usado para imunização. Eu quero só fazer um outro comentário aqui, que vacina de RNA mensageiro está sob ataque nos Estados Unidos por causa do novo responsável pelo HHS lá, que é o Kennedy Jr. E foi inclusive proibido em alguns estados americanos já por leis locais. Isso é uma tragédia para os Estados Unidos, é uma tragédia pela capacidade que eles têm de desenvolver novas vacinas, inclusive para gripe aviária com RNA mensageiro, mas também uma oportunidade aqui para o Brasil de trazer as tecnologias dessas pessoas que estão começando a ficar com suas rotas tecnológicas comprometidas por lá. E é isso que a gente está fazendo aqui no Butantan, tentando incorporar essa nova tecnologia aqui no Instituto. Eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês a respeito.
As vacinas saíram de conceitos de implementação antigos para coisas muito diferentes hoje, né? Antigamente era o desenvolvimento, a reprodutibilidade, produção e cadeia de frio eram conceitos que não existiam quase no desenvolvimento. Era muito por tentativa e erro, desde a época de Pasteur, depois passando pela vacina da febre amarela, e acabou levando a muitos acidentes, vários problemas. Tem por exemplo, a tragédia de Lübeck, que foram usados BCGs trocados em laboratório por Mycobacterium tuberculose, administrado em centenas de crianças na Alemanha, muitas delas morreram de tuberculose, numa tentativa de imunização. As dificuldades com a vacina de varíola que teve no começo, acabou erradicando a doença nos anos 80, mas teve uma enorme dificuldade, inclusive com revolta de vacina em 1917 no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente passou por várias turbulências. Essas turbulências, diga-se de passagem, foram muito maiores do que o negacionismo atual. Vai ser abordado, acho que o Renato vai falar, né? Sobre negacionismo, é uma coisa muito importante que a gente leva em consideração, mas a gente tem elementos no passado e isso foi sempre presente na nossa história. A gente tem que saber olhar para essa inteligência e enfrentar isso hoje. A situação seguramente foi pior no passado e a gente tem que criar esses mecanismos. E só para dar um exemplo, o que aconteceu? A Fiocruz produzia vacina, sim, bancada, nos anos 30, no Rio de Janeiro, né? A vacina foi desenvolvida aqui no Brasil e a vacinação passou a ser vacinação em massa por causa do Brasil. A vacina veio dos Estados Unidos, do Walter Reed, o Rio de Janeiro estava sofrendo com a doença, vacinou-se mais de 1 milhão de pessoas sem estudo clínico, não tem nenhum estudo clínico fase 3 feito com a vacina de, de febre amarela. E hoje a gente tem esse desenvolvimento clínico muito melhor estruturado, passando desde fase 1 até fase 4. São etapas importantes, tradicionais de desenvolvimento, quer seja desenvolvimento incremental, quando a gente pega uma vacina que já existe e usa para outra finalidade, como o desenvolvimento radical de novas vacinas. Tudo isso a gente também faz aqui no Instituto. Incremental, um exemplo, a gente melhorando as nossas vacinas de influenza. E radical é, por exemplo, a vacina da dengue que a gente trouxe. Então, isso tem ajudado, inclusive em situações epidêmicas e pandêmicas, a pensar um pouco essas estratégias, partindo do desenvolvimento tradicional, fase 1, 2 e 3, mas usando algumas outras estratégias de desenvolvimento rápido clínico, por exemplo, estudos adaptativos 1, 2 e 2B, por exemplo, para você ter as provas de conceito e implementar a vacina o mais rápido possível. Isso é uma coisa que a gente está discutindo atualmente com o PNI, o Ministério da Saúde, em relação à vacina de gripe aviária que o Butantan está desenvolvendo, vou falar um pouquinho mais, e outros usando infecções experimentais em humanos. Não se assustem, a gente já faz isso há décadas, e é questão da gente saber fazer da forma mais segura possível e usar esse tipo de estratégia para desenvolvimento e dar base, suporte para rapidez de desenvolvimento de novas vacinas. E tem uma outra estratégia para, dependendo da plataforma, usar o desenvolvimento só com uma ponte analítica em experimentação animal. Então, isso é uma outra coisa que vem sendo discutida. Esse slide foi tirado da época de Zika, quando teve a epidemia aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, e isso foi escrito por uma pessoa que está passando por um escrutínio enorme nos Estados Unidos, que é o Anthony Fauci, revendo quais estratégias a gente teria que ter para o desenvolvimento rápido de uma vacina. Naquela época era Zika, e depois a gente acabou passando por isso na Covid-19. Eu vou falar um pouquinho do Instituto Butantan, que junto com o apoio da Fundação Butantan tem vários centros de pesquisa aqui dentro. Eu vou concentrar nos de desenvolvimento para falar um pouquinho para vocês e o nosso bioindustrial. Uma história longa de desenvolvimento. Nós temos inovação local, viu? Os 12 soros, por exemplo, que a gente entrega para o Ministério da Saúde, foram todos desenvolvidos no Butantan, 100%. E agora a gente tem, inclusive, um plano de ampliar o número de soros produzidos aqui dentro com novas tecnologias, o projeto que a FAN está levando adiante. Mas a gente foi contribuindo ao longo da história, atraindo essas novas tecnologias. Mas eu quero chamar a atenção dos anos 80, porque o Isaías Hall, que foi mencionado aqui bastante pelo Gonzalo, foi uma das pessoas que transformou o Instituto na hora que se bateu o martelo na decisão estratégica de produção de vacina aqui dentro para salvar a vida das pessoas. Butantan dedicou grande parte do seu esforço desde então, numa época
que conversando com as pessoas mais antigas do Instituto, chegou-se até a pensar em fechar o Instituto, porque estava numa situação muito difícil nos anos 80, mas graças a esse esforço do Isaías e vários outros pesquisadores daqui de dentro, houve uma mudança de paradigma e o Butantan hoje virou o que nós estamos testemunhando, né? Então, a gente tem várias vacinas que foram desenvolvidas a partir dos anos 80, incorporadas no PNI e agora trazendo novos produtos. Nós temos um desenvolvimento científico aqui dentro, quem chefia essa área é a Sandra Cocuso, trabalho extraordinário com vários laboratórios que mergulha mais na ciência básica para trazer protótipos de produtos que possam ser desenvolvidos. Ela tem uma série de áreas com vários laboratórios aqui dentro do Instituto, pesquisadores que estão aqui há décadas trabalhando nisso e novos que estão chegando, tanto na área de diagnóstico, patógenos e vacinologia, biotérios e produção de venenos e toxinologia aqui dentro do Instituto. O CDI, que é chefiado pela Ana Maria Schudzense Tavassi, que está aqui sentada na frente na audiência, que lidera um grupo de laboratórios e pesquisadores também com um objetivo já de implementação de processos e produção de desenvolvimento de produtos para chegar em protótipos de uso de imunobiológicos. Tem várias áreas, são 8 delas, 8 laboratórios que atuam em diferentes aspectos do desenvolvimento aqui dentro para a gente conseguir esse objetivo. Nós temos centros de pesquisa que a gente chama de centros avançados, que ganham financiamentos específicos das nossas agências de fomento, o CENDIT, para descoberta de alvos moleculares, especialmente de doenças inflamatórias e controle da dor, muitos produtos interessantes vindo dali, financiamento da FAPESP e de uma parceria público-privada com a GSK. O CVIVAS, que é para principalmente vigilância viral e avaliação sorológica, que teve uma enorme contribuição, inclusive durante a Covid-19, foi o local que mais sequenciou SARS-CoV-2 no Brasil, foi aqui dentro do Butantan, dentro do CVIVAS. A gente tem o CERD, que é desenvolvimento de vacinas de influenza e anticorpos monoclonais contra a influenza, financiamento FAPESP também, que tem já alguns produtos chegando na clínica. O CETIX, que é para um centro de estudos de toxina, resposta imune e sinalização celular, aqui dentro, também financiamento da FAPESP. E o PITS, que é uma plataforma de inovação tecnológica para emergências em saúde, também aqui dentro do Butantan, com financiamento. E a gente tem o projeto Biota, que aqui mergulha muito mais naquele conceito de saúde única. Na verdade, saúde única sempre foi feita no Butantan, desde da sua criação em 1901. Esse conceito apareceu nesses últimos anos, mas a gente olha para trás e vê que o Butantan sempre trabalhou em todos os níveis que reflete o conceito de saúde única. E o Biota é um deles, que faz estudos de mapear micro-organismos da fauna e da flora brasileira aqui no Instituto. Tem 4 projetos temáticos aqui dentro do Instituto, e a gente está submetendo mais. E vários programas multiusuários que, graças à FAPESP, mantém um parque de equipamentos disponível para os pesquisadores do Instituto e colaboradores. Então, a gente tem várias propostas que estão andando para frente, usando essas fontes de financiamento no Brasil. Eu diria que nos últimos anos não tem faltado recurso para pesquisa no Brasil. A gente tem tido, através dessas agências, nós precisamos de bons projetos para serem apresentados, porque se destravou o Fundo Nacional, né, de Desenvolvimento, FNDTC, que tem alguns bilhões de dólares para investimento, de reais para investimento. É questão da gente botar a nossa cabeça funcionando para trazer isso para cá. Butantan hoje tem 7 vacinas do portfólio, influenza, HPV, Covid-19 saiu, mas a gente está trazendo outras possibilidades, DTPA, hepatite A, B e raiva. Eu coloquei a RSV aqui, que foi a última PDP aprovada em fevereiro desse ano pelo Ministério da Saúde. A gente tem um encontro agora, dia 29 de maio, em Brasília, onde a gente pretende lá, se tudo correr bem, já assinar o convênio para oferecimento da vacina de RSV, vou falar um pouquinho mais. Os soros que eu já mencionei, e o primeiro anticorpo monoclonal que a gente faz aqui na nossa fábrica, no Instituto Butantan, está na fase bem avançada já da transferência de tecnologia dentro do prazo que já foi estabelecido para incorporar a produção do adalimumab.
produzimos o soro, não sei se você sabe, mas nós temos 700 cavalos na nossa fábrica ali em Araçariguama, e nós temos uma infraestrutura de vários laboratórios para desenvolvimento tecnológico aqui dentro do Butantan bem estabelecida. O novo biotério que começou a ser construído, a gente vai abrir agora em maio, abre o novo biotério, que vai ser o melhor biotério da América Latina, que a Vânia nomeou de Centro de Bem-Estar Animal. A gente vai ter qualidade de animais para fazer pesquisa básica, avançada e aprovação de processos aqui. Nós temos também uma plataforma de ensaios pré-clínicos. Nossa vacina da gripe aviária, o pré-clínico foi feita todo aqui, no Instituto. Laboratórios de virologia em BPF e plantas piloto para desenvolvimento de novos produtos e novas vacinas. Nós temos um biorepositório também, que é um prédio dedicado para guardar não só amostras de soro, plasma, mas também células congeladas aqui dentro de uma plataforma bem estruturada de rastreamento de cada uma dessas espécimes e também um centro de desenvolvimento clínico que avançou enormemente nos últimos anos. Então, são mais de 80 pessoas que trabalham na condução de estudos clínicos atualmente aqui no Instituto Butantan, estudos fase 1 até fase 4. Eu quero dar um destaque para as publicações recentes do estudo fase 3 da vacina da dengue, o Butantan DV, aqui no Instituto Butantan, que ganhou lugar no New England e no Lancet Infectious Disease, e tem mais para sair. Tem um trabalho de segmento de 5 anos que a gente recebeu a autorização de uma revista de grande impacto para submissão com segmento de 5 anos da nossa coorte do Butantan DV. Então, a gente tem vários produtos. Eu quero dar o exemplo aqui da influenza e tentar explicar para vocês por que o estabelecimento de uma massa crítica é tão importante. A influenza foi uma transferência de tecnologia que veio da Sanofi para cá. E ela demorou mais de 12 anos para ser instalada aqui definitivamente. A gente conseguiu completar toda a rota tecnológica aqui dentro. Primeiro ano que a gente fez 100% de vacina influenza só no Instituto, sem nada da Sanofi, foi 2023. O ano que a nova diretoria assumiu o Butantan. A gente está produzindo cerca de 90 milhões de doses por ano. Mas o que representa isso? É só uma transferência de tecnologia, fazer copia e cola do que a gente está fazendo lá? Não. Isso criou uma plataforma que permite agora desenvolver várias outras coisas. A gente tem uma vacina trivalente, monodose e multidose registradas por causa disso. Nós estamos tem 2 estudos fase 3 da tetravalente, da quadrivalente, antes de ter esse movimento para voltar para a trivalente, mas já está com um pacote praticamente pronto, submetendo a Anvisa para a gente ter estrategicamente ela já aprovada aqui no Instituto. A gente tem o desenvolvimento de uma vacina adjuvada que pretende ser mais imunogênica em pessoas acima de 60 anos, também já está submetido esse projeto para avaliação na Anvisa. H7N9 foi feito fase 1 aqui, e H5NX, que é o que eu vou mostrar, já passou pelo pré-clínico e espera aprovação da Anvisa para uma vacina de gripe aviária para essa cepa que está circulando aqui. Como que foi possível tudo isso? Foi possível porque a gente estabeleceu a massa crítica aqui dentro. Então, quanto mais massa crítica e processos a gente estabelece aqui dentro, melhor é a capacidade do Butantan reagir a necessidades do SUS e também a ameaças futuras que vão aparecendo. Então, uma delas é a gripe aviária. Então, esse é um trabalho de alinhamento e avaliação de cepas de gripe aviária feita pelos pesquisadores do Instituto. Quem fez isso foi o Paulo Lirot, que identificou as três variantes candidatas mais prováveis. O Ricardo Oliveira, que é chefe da produção, trouxe algumas dessas vírus quiméricos para desenvolvimento aqui. Ele já tinha trazido 9. A gente selecionou os 3 mais próximos da variante. Um deles aqui é essa chamada H5N8 Astracan, que era mais próximo dessas em vermelho que estavam circulando para a América do Sul, e a gente começou o desenvolvimento. Fez o desenvolvimento pré-clínico inteiro aqui, montou o estudo fase 1/2 e já teve o projeto aprovado pelo Ministério da Saúde, anunciado em fevereiro, não só para financiamento do estudo 1/2, como também o Ministério já manifestou o desejo que, tão logo a gente tenha dado segurança e imunogenicidade preliminares dessa vacina, a gente já faça um estoque estratégico. Aqui a ideia inicial foi de 30 milhões de doses
para a gente ter pronto o IFA aqui no Butantan, caso comece a ter transmissão interhumana. Mas mais que isso, usando essa estratégia, a gente pavimentou uma rota tecnológica que permitiria, por exemplo, atualizar essa vacina se aparecer outra variante sendo transmitida interhumana, né? A coisa está escalando, vocês viram o que aconteceu essa semana passada com esse caso que teve no Rio Grande do Sul, em aves comerciais, e agora a gente espera tão logo a Anvisa possa nos dar a resposta para a gente começar o estudo fase 1/2. O outro exemplo é a vacina da dengue. O desenvolvimento foi trazida a ideia de licenciamento do NIH, o desenvolvimento foi todo feito aqui no Instituto Butantan. Teve, a partir de 2017, entrou a Merck ajudando no desenvolvimento clínico, mas o produto completou o estudo fase 3. Nós temos outros estudos agora programados para o segundo semestre, inclusive um em pessoas acima de 60 anos, para ver se a vacina é segura e imunogênica. Também aguardando a Anvisa para a gente começar esse projeto e aguardando também a Anvisa para licenciar o produto e começar a ser usado aqui no país. É uma vacina tetravalente contra os 4 sorotipos da dengue e a gente tem a projeção, 5 minutos, projeção de até o fim de 2027 entregar 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde. Chikungunya foi um outro exemplo de co-desenvolvimento. A gente trouxe essa vacina com apoio do CEP para o Instituto Butantan da Valneva, uma empresa franco-austríaca. Fizemos um estudo fase 3 aqui no Butantan, estudo esse que deu a base para a aprovação da vacina pela EMA para crianças acima de 12 anos de idade, e agora ela está em uso. A gente está esperando agora as conversas de incorporação com o Ministério da Saúde, já foi anunciada pelo ministro a intenção de incorporar no país, mas a gente ainda tem algumas etapas ainda adiante. Se quiserem, eu dou mais detalhes. Tem vacina que não dá certo, então teve a vacina Butanvac, né, que foi uma plataforma trazida pelo Mount Sinai, desenvolvida aqui também no Instituto Butantan. A gente abriu o resultado do estudo fase 2, ficou inferior à vacina da Pfizer. E a gente optou por parar. E isso é uma coisa que toda instituição que tem maturidade tem que fazer na hora que está desenvolvendo um produto. Viu que não dá certo, desde que a resposta tenha sido bem dada pelo estudo clínico, que foi um sucesso, a decisão foi tomada por interromper esse desenvolvimento. Células CAR-T também que está em desenvolvimento, estudo fase 1/2 em andamento, com inclusão dos voluntários ativa, e a gente espera poder produzir células CAR-T não só para linfileucemia e linfoma com CD19, mas também com outros alvos para tratamento de outros tipos de câncer, até não só pela razão humanitária de tratamento, mas também para aliviar o impacto do custo disso que tem no Ministério. A gente tem um portfólio grande de produtos, isso é só o que está consolidado, mas tem vários outros, talvez dobre essa lista por todos os projetos que a gente tem aqui. Não sei se eu estou vendo, acho que o Cristiano saiu, mas a gente deixa ele completamente sem cabelo, o pouco que ele tem, com tantas ideias que a gente traz aqui para tentar desenvolver aqui no Instituto. Esse aqui é o parque do Instituto, aqui estão alguns prédios que nós estamos subindo novos, estão aqui a fábrica de HPV, aqui está faltando o desenho, a fábrica de DTPA, que está subindo, um novo prédio de invase, liofilização, inclusive invase em seringa, um novo prédio da qualidade, um novo prédio para bancos de influenza, e a gente vai construir também um novo prédio grande para anticorpos monoclonais com alto volume. O Cristiano e a equipe dele trabalhou numa nova política de inovação aqui no Instituto, que não tinha, a gente terminou e publicou essa política, e agora pesquisadores do Instituto podem vir com ideias, serem donos dessas ideias oficialmente, e a gente está criando uma incubadora de startups aqui dentro do Instituto, além de participar de um fundo que acabou de ser aberto de 200 milhões de reais, junto com a FINEP e BNDES, e agora está fazendo só o regramento, para investimento em biotechs. Butantan está indo internacional, hospedou aqui o encontro da rede de produtores de países em desenvolvimento que fazem vacina no mundo inteiro, foi aqui em São Paulo. A gente recebeu 40 farmacêuticas de 15 países em desenvolvimento para debater desenvolvimento conjunto aqui dentro. A gente tem um concurso aberto,
desde 2009 não tinha concurso no Butantan, a gente agora abriu 11 vagas, o edital está na rua e esperamos captar pesquisadores de talento para novos grupos. E uma coisa que eu não coloquei aqui, a gente deve anunciar ainda essa semana a abertura de 8 vagas para jovens pesquisadores do exterior que queiram voltar ao Brasil. A gente está de olho com essa turma que está indo embora dos Estados Unidos, trazê-los para cá, com apoio da FAPESP e da Fundação Butantan, para dar condições para eles virem aqui no Brasil. Eu vou encerrar celebrando a abertura do nosso novo laboratório de ecologia e evolução, um laboratório lindíssimo que fica aqui no nosso parque. Eu queria convidar todo mundo lá para conhecer os nossos estudos em ecologia e evolução. Agradecer enormemente a todos vocês e sempre estar à disposição. O Butantan não é meu, não é da diretoria, não é de ninguém específico, é do Brasil, é de todos vocês. E eu quero que vocês se sintam em casa, porque é uma instituição que eu tenho certeza procura dar o máximo de orgulho no desenvolvimento de todos os processos, produtos, ciência, educação, a pesquisa e difusão de conhecimento para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Esper. E agradecemos e parabenizamos pela excelente apresentação. Apresentando todos os projetos do Instituto Butantan, que é um instituto de pesquisa que é um orgulho, um dos orgulhos do Brasil. Eu convido agora o doutor Éder Gatti Fernandes, que vai proferir a conferência intitulada Desafios da Cobertura Vacinal, com base na experiência do Programa Nacional de Imunização. O Éder graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cursou a residência médica em Infectologia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, de 2008 a 2011, fez o treinamento em Epidemiologia de Campo pelo Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada ao Serviço do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo. É mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e doutor em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Centro de Vigilância e atualmente é diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Doutor Éder, por favor, inicie a sua apresentação. Bem, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Em nome do ministro Alexandre Padilha, da secretária Mariângela, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, é uma honra estar aqui presente. Queria saudar e agradecer pelo convite à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Também um cumprimento especial na pessoa do Dr. Esper Callas ao Butantan, que, enfim, é anfitrião desse evento. Eu, particularmente, me sinto muito à vontade aqui no Butantan, já trabalhei aqui na farmacovigilância, então me sinto muito em casa, tenho muitos amigos que trabalham aqui. E eu vou falar do Programa Nacional de Imunizações e falar um pouco sobre os desafios da cobertura vacinal com base na experiência do PNI. Eu poderia falar algumas horas sobre o assunto, então eu vou tentar limitar em alguns temas mais importantes. Mas eu preciso passar algumas mensagens importantes sobre o nosso programa. O PNI, ele já está completando 52 anos. É um programa que ele é muito exitoso porque nós conseguimos eliminar do nosso território diversas doenças, como a poliomielite, a rubéola, a síndrome da rubéola congênita, o tétano neonatal, o sarampo. E a gente também nós conseguimos controlar várias doenças, e certamente isso mudou o cenário epidemiológico, principalmente das doenças pediátricas nas últimas décadas. Então, o Programa Nacional de Imunização ele tem um grande mérito de ter um grande impacto na saúde pública nacional.
É importante lembrar que quando ele é lançado, ele tinha apenas algumas poucas vacinas, então 4 vacinas apenas. Era um calendário nacional bem tímido, e é importante lembrar também que ele foi lançado antes do Sistema Único de Saúde. Então, é um programa que, quando ele foi lançado, ele não tinha a capilaridade que ele tem hoje. Então, quando nasce o SUS ele cria, amplia uma rede de atenção primária que, consequentemente, consegue dar capilaridade ao Sistema Único, ao próprio Programa Nacional de Imunização. Então, nós tínhamos ali um calendário com 4 vacinas. Hoje, nós temos um calendário dividido por ciclos de vida. Então, nós temos o calendário da criança, o calendário do adolescente, o calendário do adulto e do idoso, e também temos o calendário das gestantes, sem contar um quantitativo enorme de imunobiológicos que são reservados para situações especiais. Então, nós temos ali cerca de 20 vacinas que compõem esses calendários por ciclo de vida, e, além disso, nós temos, então, um quantitativo maior ali de imunobiológicos que chega na casa de 50 imunobiológicos para atender a nossa população. Então, é um programa que, assim, nós temos, sim, muitas vacinas que precisamos trazer e atualizar o nosso calendário, mas poucos países do mundo conseguem ter a abrangência de um programa público e universal de acesso a vacinas como o nosso tem. E é importante destacar que isso não é de graça, tá? Isso daí é pago por dinheiro do contribuinte, e o Programa Nacional de Imunização, ele tem ali um orçamento que vem crescendo cada vez mais. Isso tem muito a ver com as incorporações. No final da minha aula eu vou falar um pouco sobre isso, só que é importante lembrar que até o início dos anos 2000, até cerca de 2006, a gente não chegava a um bilhão de reais no orçamento do PNI. Agora, para 2025, nós passamos de 8 bilhões de reais do orçamento do Programa Nacional de Imunizações. Isso representa um orçamento maior do que muitos ministérios da esplanada. Inclusive, se vocês somarem muitos ministérios, talvez não chegue no orçamento do Programa Nacional de Imunização. E essa explosão acontece principalmente a partir de 2006, quando iniciam-se novas incorporações, ou seja, uma atualização rápida do programa. Ali foi o marco da introdução da vacina Rotarix, né, a nossa vacina oral de rotavírus humano, e a partir de lá nós tivemos várias incorporações e, consequentemente, um aumento do nosso orçamento. Mas é importante destacar que nós tivemos um sucesso que vem ali da década de 70, 80 até a metade da década de 90, atingindo altas coberturas vacinais. Se vocês Tem muitas figuras que cruzam o gráfico de cobertura com incidência de doenças imunopreveníveis, e a gente percebe que as doenças elas somem ao longo dos anos 90. Várias doenças são assim: o sarampo, a difteria, a própria coqueluche. Então, nós atingimos altas coberturas, mantivemos elas durante a primeira década de 2000, e aí, a partir de 2016, as coberturas do calendário infantil começam a cair. Tem várias causas, tá? Eu gosto de citar algumas, mas tem várias, a gente pode discutir muito sobre isso. Eu acho que existe um problema de acesso, né, que a gente não pode deixar de falar sobre isso. E quando eu falo acesso, o espectro de causas ele é muito grande. Nós temos desde o funcionamento e a capilaridade da atenção primária, que ficou muito prejudicado por questões orçamentárias. O próprio Dr. Vecina falou isso na palestra dele, isso é fato. Nós temos os frascos multidose, que também restringem acesso, e a gente precisa fazer essa reflexão, porque muitas vezes as unidades de saúde elas restringem horários de vacinação. Até a tal das caixinhas da vigilância. Antes, o orçamento da vigilância ele era dividido por caixinhas que deveria ser gasto em temas específicos. Isso foi diluído para que o gestor tivesse maior autonomia para fazer a gestão. O que acontece? Hoje, o dinheiro da vigilância ele não tem uma caixa, um bloco específico para campanhas ou ações de vacinação. Consequentemente, o município nunca tem dinheiro disponível para promover campanha. Por mais que a gente tenha retomado o repasse financeiro para promover vacinação, repasse extra, muitas vezes o município não encontra condições operacionais de executar o recurso. E, enfim, temos outras causas aí. Eu acho que sistema de informação é uma grande causa, registro administrativo de doses aplicadas, e recentemente, que para mim não é a principal causa, mas é algo que a gente não deve descuidar, nós tivemos a desinformação e a desinfodemia, enfim, as fake news que vieram para atrapalhar, e eu acho que para somar ainda mais nas causas das quedas das coberturas vacinais. Então,
Eu acho que um grande avanço que nós tivemos é que no governo Lula houve um compromisso de retomar o Programa Nacional de Imunização e fortalecer o programa. Então, desde o dia 1º de janeiro de 2023, o programa ele deixa de ser uma coordenação geral dentro de um departamento e passa a ser um departamento inteiro com 4 coordenações gerais. Então, isso fez com que o PNI tivesse uma maior autonomia administrativa dentro do Ministério da Saúde e também uma maior autonomia para estabelecer relações fora do Ministério da Saúde. Então, hoje o PNI, isso mostra, isso é uma demonstração, inclusive, de fortalecimento político e de valorização do programa dentro do governo. E aí, assim, logo no início da gestão, a gente fez uma oficina para tentar vencer, porque assim, nós tínhamos o compromisso de valorizar o PNI, consequentemente, nós tínhamos que melhorar as coberturas vacinais. O que fazer? Fizemos uma grande reflexão, trouxemos alguns eixos, e aí eu vou falar especificamente 2 trabalhos que nós desenvolvemos que, na minha opinião, foram os grandes impactos que nós tivemos na cobertura vacinal. O primeiro, que para mim é um dos mais importantes, é isso aqui. Isso daqui é o fluxo de informação de doses aplicadas no Brasil até 2022. Uma bagunça. Essa é a grande verdade. Nós produzíamos uma porrada de dados nominais que não usávamos para nada. E dados que estavam completamente desorganizados e não parametrizados. Então, o que nós fizemos? Bem, padronizamos as regras, mandamos tudo para a Rede Nacional de Dados em Saúde, que, enfim, é um data lake que usa como variável de cruzamento entre diversos bancos o CPF, e aí, a partir daí, parametrizamos as regras com publicação de portarias e mudamos esse cenário. Hoje, as doses aplicadas é para estar atrelada ao CPF do cidadão. E que, inclusive, hoje nós temos frutos importantes, porque nós já começamos a utilizar o dado de vacinação para vigilância, ou seja, cruzar dados nominais de ocorrência de casos de doenças imunopreveníveis com a vacinação. Então, estamos fazendo isso com a coqueluche, com a doença pneumocócica invasiva, entre outras. Então, hoje, o fluxo está mais clean, ou seja, as informações elas podem entrar por diversos sistemas com regras parametrizadas, indo para a Rede Nacional de Dados em Saúde. Para o cidadão é divulgado no Meu SUS Digital e de forma consolidada no Localiza SUS. Tá perfeito? Não, ainda está longe, a gente tem muita coisa para fazer. O nosso principal desafio é fazer a integração dos prontuários eletrônicos dos municípios com a Rede Nacional de Dados em Saúde, porque ainda está lento esse fluxo de informação, mas esse é um trabalho contínuo e a ideia, com a melhoria na qualidade dos dados, automaticamente a gente não teve mais a perda de informação e começamos a aproveitar melhor a informação produzida na ponta. Uma outra ação que nós fizemos foi trazer o microplanejamento. O microplanejamento, esse talvez seja talvez o maior desafio que nós temos, porque a nossa ideia é mudar a cultura na ponta. Porque hoje não dá mais para simplesmente abrir o posto de saúde e achar que as pessoas vão até lá. A gente tem que ter estratégias de sair do posto de saúde e ir até as pessoas para que elas sejam vacinadas, facilitando o acesso, considerando que a nossa atenção primária não tem uma capilaridade de 100% na maioria dos municípios. Então, nós trouxemos ferramentas de planejamento de atividade na ponta, fizemos oficinas pelo Brasil inteiro, nós trouxemos essa metodologia da OMS, fizemos um piloto no Rio Grande do Norte, na vacinação que nós promovemos em abril de 2023, numa resposta a uma epizotia de febre amarela que teve lá, e depois nós levamos para todo o país. Publicamos uma portaria de repasse financeiro para os municípios aderirem à metodologia e fizemos oficinas, formamos 1.200 facilitadores, isso em 2023. E aí agora a gente tenta manter o microplanejamento vivo na ponta. E o Brasil ele traz desafios, porque, gente, nós temos 5.570 municípios, muda a gestão, muda todo mundo, principalmente município pequeno. Termina um contrato de gestão na atenção primária, muda todo mundo. Então, a rotatividade na atenção primária é enorme. Às vezes, a gente faz um grande esforço de capacitação no nosso país, só que isso tem que ser algo permanente, porque a rotatividade é enorme. Então, o desafio hoje é manter o microplanejamento vivo. A ideia é mudar a cultura. A gente percebe que a adesão ela não foi de 100%. A adesão está muito atrelada também ao envolvimento do ente federado, do Estado. Por exemplo, se o Estado não ligou para o microplanejamento, a adesão dos municípios daquele Estado tende a ser menor. Só que uma coisa a gente tem certeza e prova disso.
Conforme o município adere mais ao microplanejamento, melhor é o seu desempenho na vacinação em termos de cobertura vacinal. Por isso que a gente insiste na estratégia e levaremos até o final. Então, aqui algumas... Opa! Então, aqui algumas fotos das oficinas que nós promovemos pelo país. Outra coisa que aí é dentro também da lógica do microplanejamento. Quando a gente fez a avaliação do microplanejamento em 2023, a gente viu que mais de 3.000 municípios, usando a lógica do microplanejamento, levaram a vacinação para dentro da escola. Ou seja, a vacinação escolar ela acontece no nosso país. Então, desde 2020, aí em 24 e este ano, nós demos incentivo financeiro e estimulamos a vacinação escolar. Lembrando que a ideia é melhorar principalmente a vacinação dos adolescentes, pois esse é o grupo mais difícil de vacinar. A vacinação das crianças menores de 2 anos, a gente está indo melhorando gradativamente. Mas o menor de 2 anos ele tem uma rotina no posto muito clara, né? A puericultura e tudo mais. O adolescente não. Então, como é que a gente melhora, por exemplo, a cobertura de HPV? Como é que a gente melhora a cobertura de ACWY? Então, assim, a gente precisou fazer essa estratégia. Então, esse ano a gente teve repasse, nós promovemos repasse financeiro extra para municípios e estimulamos que os municípios levassem a vacinação para as escolas. E aí aqui um gráfico mostrando a cobertura vacinal das vacinas de menores de 2 anos, considerando a linha azul o ano de 2022, a linha vermelha o ano de 2023 e a linha amarela o ano de 2024. Então, a gente teve melhora gradativa da cobertura vacinal. E vai ficar cada vez difícil melhorar, considerando que a gente vai chegando cada vez mais próximo das metas. E uma coisa que eu gostaria de destacar, a gente fica olhando os dados, principalmente do início da década de 2000 e dos anos 90, pô, ali a gente tinha 97, 105% de cobertura, mas naquela época se pintava quadradinho em sala de vacina e se somava isso, consolidava e mandava para cima. Hoje o dado é todo nominal e muito mais difícil. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, quando a gente compara a cobertura vacinal antes de 2000, principalmente antes de 2020, e agora a gente está comparando bananas com laranjas, porque são metodologias de cálculo de cobertura completamente diferentes. Mas mesmo assim, a gente tem que buscar melhorar as coberturas vacinais cada vez mais. Outra coisa que nós observamos aqui é o mapa de municípios em escuro, né? São aqueles que atingiram meta de cobertura. E aqui é a vacina tríplice viral, uma vacina estratégica para nós, porque é uma vacina que protege contra o sarampo e a rubéola. E a gente percebe que ano após ano, essa foi uma vacina que nós batemos meta no ano passado, e ela é uma vacina que a gente percebe a melhoria também do desempenho dos municípios, ou seja, o mapa vai ficando mais escuro, a homogeneidade vai melhorando. E isso trouxe resultado. Isso aqui é o dado do zero doses da OMS com a Unicef. O Brasil ocupava o 7º lugar de país com mais crianças não vacinadas com o componente DTP, ou seja, o zero doses. Nós éramos o 7º lugar até 2022. Com os nossos dados de 2023, nós saímos dessa lista. Então, isso é uma demonstração de que nós tivemos conquistas com as ações que foram desenvolvidas. E veja, isso daqui não é só mérito do governo federal, a gente divide esse mérito com todos os estados e com os municípios que levam a vacina até o cidadão. E outra conquista que nós tivemos foi a recertificação de país livre do sarampo. Eu mostrei a cobertura vacinal da tríplice viral, que melhorou. Paralelo a isso, nós fizemos fica no DPNI, né, a Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, então houve todo um trabalho de melhoria da nossa vigilância do sarampo, e graças a isso nós conseguimos atingir todas as metas estabelecidas internacionalmente, e hoje nós estamos certificados de área livre do sarampo, e eu vou me dar o luxo de falar um pouco de sarampo, tá? Depois de ver o Esper apresentar altas tecnologias de plataforma, eu vou insistir no sarampo, tá? Sarampo, que a gente usa uma vacina que já tem mais de 50 anos, e é uma doença que muitos aqui nem viram, não, aqui vários viram, mas só que assim, eu, por exemplo, vi porque eu investiguei surto, mas na assistência eu praticamente não vi sarampo. Mas a gente tem que lembrar que vários países do mundo estão com surto de sarampo. Eu vejo muitos colegas de países falando das novas tecnologias e tal. Uma coisa é fato, os países desenvolvidos não estão vacinando contra o sarampo. Isso é fato. E aí o que acontece? Hoje a gente consegue a certificação, só que a gente está com surto na Argentina com mais de 2.000 casos, isso aqui está desatualizado. Argentina com mais de 2.000 casos com óbito infantil. Os Estados Unidos com milhares de casos também com óbito infantil. O México com surto de sarampo. A Europa com mais de 1.000 casos.
nós temos sarampo no mundo inteiro. E a gente está falando de uma vacina antiga. Então a gente discute novas tecnologias, só que a gente não faz o básico. Então esse é o desafio que o mundo tem. E aí a gente sofre uma pressão externa enorme. E aí eu digo para vocês, invariavelmente nós teremos casos de sarampo no nosso país, porque vão entrar, né? As pessoas voltam de outros países. Nós recebemos estrangeiros, então o sarampo vai entrar no nosso território. Então hoje nós conseguimos a certificação. Agora o difícil vai ser mantê-la. Esse vai ser o nosso grande desafio agora. Então, por exemplo, a gente já teve nos últimos meses alguns casos isolados e alguns importados, muito bem identificado, e nós tivemos resposta para que não houvesse a reintrodução e a circulação dentro do nosso território. Então, a gente tem ali, dentro da vigilância, uma série de medidas que devem ser tomadas diante da suspeita de um caso, ações que vão desde ações de busca ativa entre comunicantes e busca no território, busca nos sistemas de saúde, nos serviços de saúde, busca laboratorial e também ações envolvendo vacinação, como, por exemplo, bloqueio vacinal, varredura vacinal e até campanhas. Então, aqui temos fotos de uma situação que nós tivemos num município lá da Baixada Fluminense, foi São João de Meriti. Nós tivemos dois casos em duas bebês de 8 meses lá. Então, a gente foi apoiar o município com transição de gestão, faltando uma série de insumos, um caos na organização da atenção primária. O Ministério do Estado teve que ir a campo para ajudar o município na resposta. Então, diversas medidas foram tomadas, e aí vem o desafio do Brasil. Eu vou citar alguns desafios que o Brasil tem. A Baixada Fluminense ela tem um vazio assistencial enorme, ao mesmo tempo que ela é uma área densamente povoada, ou seja, você tem uma área densa, vulnerável por pobreza, e com baixo acesso à atenção primária, porque não tem cobertura. Ao mesmo tempo que a gente tem toda a situação do Estado paralelo, ou seja, milícia ou narcotráfico disputando território. Então, por exemplo, a gente fez ação aqui sem poder levar celular, computador, tablet, porque você não pode ter qualquer dispositivo com câmera, tem hora para sair, não pode ir na sexta-feira, tem a questão do arrego, a gente cometeu esse erro, a equipe teve que sair de campo por conta de tiroteio. Então, isso é Brasil, tá? Isso é um exemplo do que o Brasil nos dá. E aí, nós iniciamos uma campanha de vacinação em 10 municípios que acaba agora no final de maio, de vacinação contra o sarampo, e essa é uma vacinação que pegou 10 municípios, só que ela é muito concentrada em ações extramuro, ou seja, a gente tem ali etapas de ação que cada município tem que evoluir, ou seja, tem que varrer todas as creches, varrer todas as escolas, varrer todos os serviços de saúde. E aí a gente está indo por etapas, e aí o Ministério, junto com o Estado, faz reuniões semanais com esses municípios para acompanhar o andamento dessas ações. Então, isso está acontecendo, e agora nós também estamos com ação na região metropolitana de Belém e em Santarém por conta da COP. Nós vamos receber a Assembleia Mundial do Clima lá consequentemente, vamos receber delegações do mundo inteiro, ou seja, o sarampo vai dar uma passeada em Belém. A gente só não pode dar boas-vindas a ele, ou seja, estamos preparando terreno para isso. O Amapá tem feito também ações de varredura e agora nós estamos estabelecendo a dose zero para alguns locais. Então, Rio de Janeiro nós já colocamos nos 10 municípios, Roraima e Amapá por conta das suas fronteiras com alta circulação de pessoal, o Pará por conta da COP, naquela região metropolitana, e agora Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, em municípios de fronteira com a Argentina e com o Paraguai, áreas de litoral, municípios universitários e de alta circulação de pessoal. Por quê? Porque a Argentina está bombando de sarampo, e vocês sabem, alguém aqui já passeou no litoral catarinense, por exemplo, tem muito argentino que vai para lá. Então a gente precisa preparar essas regiões. E o estado de São Paulo, bem, São Paulo tem áreas como a região metropolitana de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, que já foi, inclusive a própria Baixada Santista já foi porta de reintrodução de sarampo. A gente precisa preparar essas regiões. Então, a gente já fez reunião com todos os estados e vamos instituir essa vacinação. Eu queria aqui agradecer publicamente Biomanguinhos, que é um laboratório parceiro, do Ministério da Saúde, nós consideramos parte do Ministério da Saúde, mas ele é fundamental nas nossas políticas de combate ao sarampo. E aí, para eu terminar minha palestra, eu queria voltar nesse gráfico e refletir um pouco sobre ele. Porque o que acontece? Esse ano, o PNI ele superou 8 bilhões de reais de orçamento. E nós temos desafios enormes.
É porque hoje nós trabalhamos nós temos a necessidade de novas incorporações, nós temos novos desafios ou desafios antigos de saúde pública que estão trazendo tecnologias de vacina. Só que no caso do orçamento, o céu não é o limite, tá? Nós temos um limite. E aí a gente tem que fazer escolhas, porque hoje a gente está trabalhando com vacinas que agregam muita tecnologia, consequentemente elas são caras, ou seja, a gente não está falando aqui de vírus atenuado, a gente não está falando aqui de um vírus que é inutilizado, ele é ah, ah, enfim, você tem ali componentes do vírus que você monta uma vacina, ou seja, não é uma tecnologia mais simples, você pega o vírus morto, adjuvanta e pronto, a vacina. Não. Hoje nós temos vírus quimérico, nós temos vacinas proteicas, RNA mensageiro, ou seja, são tecnologias mais caras. Então a gente já tem há alguns anos, e isso de 2006 ficou muito claro, a incorporação de vacinas cada vez mais cara. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que em 2023, eu gosto de dizer que em 2023 eu era um jovem menino, aprendi muito nesses 2 anos, e eu sempre falava assim, ó, laboratório que vem oferecer incorporação com vacina de 3 dígitos, a gente nem conversa, né? Eu sempre falava isso, levei esse discurso até o ano passado, esse ano, agora estava eu na Conitec defendendo a incorporação de uma vacina de R$ 195. Tá? E aí o que que acontece? Nós demoramos décadas para passar o marco de R$ 1 bilhão de orçamento, e aí agora a gente gasta R$ 1 bilhão para apenas uma doença. E não vai dar para ser assim sempre. E aí agora a gente tem um desafio como país de como lidar com isso. Agora nós temos essa vacina, no caso que eu fiz a defesa, é a vacina do vírus sincicial respiratório da gestante, que junto com o Nirsevimab, juntos dão quase 1 bilhão. Só que tem que defender porque todo ano nós estamos com a nossa rede pediátrica de urgência, de terapia intensiva entrando em colapso, principalmente na região norte e nordeste. Não precisa ir muito longe, esse ano entrou em colapso em Santa Catarina. Então, assim, é um drama. Algo precisa ser feito. A mesma coisa para arboviroses. A gente tem aí Zika, dengue, chikungunya, o Butantan apresentando para a gente inovações. A gente, obviamente, por um interesse de saúde pública, temos que trazer para o PNI, mas e aí, como é que fica? Então, esses são os desafios que nós temos e a gente tem trabalhado cada vez mais com vacinas que trazem um certo monopólio. Nós não temos opção de negociação. É um produtor para uma vacina de um agravo de interesse de saúde pública. Ou seja, é o Ministério negociando sempre com a faca no pescoço. Então, são desafios que estão colocados e o céu não é o limite para orçamento e para o Programa Nacional de Imunização e escolhas a sociedade brasileira vai ter que fazer, tá? Então, como eu falei um pouco, nós temos alguns desafios. Eu vou acabar agora. E aí, assim, eu falei um pouco da. Eu falei um pouco mostrei o exemplo da Baixada Fluminense, área vulnerável, narcotráfico. Isso aqui é a Amazônia, gente. A Amazônia ela traz outro desafio, que é um desafio logístico enorme. Por exemplo, eu recentemente estive no evento de Biomanguinhos, falei muito sobre isso lá no Easy. É, o Brasil tem uma rede de frio que tem uma boa capilaridade. Só que a gente tem uma margem de temperatura de 2 a 8, não tem outra opção. É só até o nível estadual para manter vacina congelada. Para frente não tem como. E eu tenho dito isso porque, por exemplo, as tecnologias que trazem são muito inovadoras e tal. Olhem para a nossa realidade. Como é que a gente faz para uma vacina chegar na região amazônica? Por exemplo, o tempo logístico que eu tenho para os estados chega até uma semana, só que para alguns municípios do oeste do Amazonas, oeste do Acre, demora de 20 dias a um mês para a vacina chegar. Se ela precisar chegar descongelada e vacina de RNA mensageiro, que em poucas semanas, depois do descongelamento, ela está inviabilizada, não serve para a nossa realidade. Então, isso precisa ser levado em conta. E não tem como, a gente não vai colocar a câmara de ultra freezer em município extremo, porque além de ser economicamente inviável, esses locais nem estabilidade energética para manter uma rede como essa tem. Então, isso é Brasil, tá? Recentemente, a gente também tem falado muito de mudança climática. A gente já está no segundo ano consecutivo que os rios da Amazônia praticamente secam. E o que que acontece? Você freia, você para toda a atividade logística, porque na Amazônia os rios são as estradas. Então, por exemplo,
A seca lá tem castigado e tem isolado comunidades e dificultado o acesso de comida, de água potável e de vacinas. E aí, por exemplo, a gente tomou há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, a decisão de dividir a campanha de influenza em duas. Legal, foi uma decisão do ponto de vista epidemiológico correta. Só que o problema é que a distribuição bate com a seca, sabe? As vacinas, elas não chegam nas comunidades. Então, assim, isso é Brasil, gente. Então, assim, foi falado, pediram para eu falar um pouco dos desafios. Esse é o momento da aula que eu abro mais meia hora a 1 hora de apresentação, mas eu vou ter que parar por aqui, tá? Então, mas eu queria muito agradecer pela atenção de todos vocês. A gente pode conversar depois, eu espero ter a oportunidade de tomar um café com vocês. E é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, doutor Éder, pelos esclarecimentos e para que nós conheçamos todos os esforços e trabalho para proceder às campanhas de vacinação. Eu fico até emocionada de saber que tem tanta gente boa trabalhando nisso. O nosso café, embora eu tenha seguido com os horários, sempre atrasa um pouco. Vai ser feito das 11h20 até as 11h40, pode ser até 11h45. Do coração da nossa biodiversidade, surgem inovações que transformam a saúde, a ciência e o futuro. O terceiro prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira celebra essas descobertas. Um prêmio que reconhece e impulsiona a pesquisa de soluções inovadoras que nascem da nossa natureza. Chegou a hora de mostrar ao Brasil o impacto da sua pesquisa ou projeto. Inscreva-se. O futuro das ciências farmacêuticas começa com a biodiversidade brasileira.